Olá, pessoal. Nesse vídeo, não sei se vocês estão ouvindo um avião passar, vou deixar o avião passar. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a regra da cadeia na versão geral. E o que é isso, né? Agora você vai ver a U como sendo uma função de várias variáveis, uma quantidade n de variáveis, e cada uma dessas variáveis, x1 até xn, é uma função diferenciável também de outras m variáveis t, tá? T1 até tm. Então, você começa com uma função diferenciável em várias variáveis, e essa função é escrita como sendo, e cada uma das variáveis da função é escrita como outra função em outras variáveis. E aí, o que diz a regra da cadeia aqui, nesse caso, é que se você quiser derivar em relação a uma coordenada, TJ específica, você faz o que fazia sempre, né? Você deriva a função inicial em relação às variáveis dela, no caso x1 até xn, então deriva del x1 e depois deriva a x1 na variável que você quer, que é o tj. Aí você deriva del x2 e deriva a x2, que é a segunda variável da u, na variável que você quer, que é a tj. E assim sucessivamente, ok? Espero que tenha ficado clara essa ideia. É a mesma coisa que vocês já viram, no caso, para uma única variável extra, para a única t, digamos, e no caso passado que nós vimos quando esse T1 e T2 eram só duas, né, que a gente representou por ST. Bom, agora com esse martelo de fundo aí, que estão batendo aqui, não sei se vocês ouvem, se estiverem ouvindo, saibam que eu ouvi mais ainda. E aí, gente, qual é o ponto agora, né? Vamos exemplificar essa regra da cadeia escrevendo a própria regra da cadeia, só que com variáveis, em vez de usando índices, vamos usar variáveis distintas, tá? Tipo, em vez de escrever T1 até Tm, X1 até Xn, vou escrever XYZT e vou escrever cada uma das funções que estão dentro da W como sendo uma função de duas variáveis, U e V, ok? Uma coisa importante, tá? É que aqui, cada uma dessas variáveis x, elas são vistas como funções da mesma quantidade de variáveis. Então, o x, ele é em duas variáveis, o IV, o y, tem que ser na UIV também, o z na UIV também, o t na UIV também, ok? Agora, vamos lá. Vamos escrever essa regra da cadeia pro W. Então, primeiro, a gente tem que ver em quais variáveis a gente quer derivar o W, certo? As variáveis que a gente quer derivar o W é nas variáveis das suas funções internas aí. Então, vamos derivar em relação a U e depois derivar em relação a V. Vamos lá. Del W, del U, vai ser igual, deriva W com respeito à primeira entrada dela. Quem é a primeira entrada de W? Acertou quem falou X. E depois você tem que derivar X com respeito à variável que você quer aqui, que no caso é U. Então, fica del x, del u. E soma com deriva w em relação à segunda variável de w, que é a y, del y, e aí você deriva y com respeito à variável que você está interessado, que é u, del u. Em seguida, deriva w em relação à sua terceira variável, que é o z. Deixa eu melhorar esse z para não ficar parecendo um del. Multiplicado por deriva z com respeito à variável. Com a respeito à variável que você quer, que é u, né? Sempre u aqui. U, du, e vai até a última variável, que é o t. Então, deriva w em relação a t, e deriva t em relação à variável de interesse, u. Ok? Então, fica sendo assim a regra da cadeia para o caso derivar uma função de quatro variáveis com respeito a quando definida como função de funções em duas variáveis. Agora, a gente tem a outra possibilidade de derivar, né, o w, que é derivar o w com respeito agora à segunda variável, que é o v. Então, derivando w em relação a v, parcialmente, vai ficar, vamos lá, mesma ideia, del w, del x, vezes del x, del v, mais del w, del y, vezes del y, del v, mais del w,
del Z vezes del Z, del V, mais del W, del T vezes del T, del V, ok? Del V, não del vale, tá? Del V. Bom, e aí nós temos esse exemplo da regra da cadeia, né, para várias variáveis. Agora, vamos aplicar isso numa coisa mais concreta, ok? Vamos fazer o seguinte exemplo. Pega essa função de duas variáveis, duas não, né? Olha a pessoa que não sabe contar. Pega essa função de três variáveis, U como sendo função de x, y, z, e escreve x à quarta, y mais y ao quadrado, z ao cubo, e aí você vai escrever cada uma dessas variáveis como sendo uma função de outras duas variáveis, que vai ser o rs e o z função de rs, e o y também deveria ser função de rs. Isso quer dizer que eu esqueci um pedacinho, né? Não, escolher aqui um valor para y, tá? Só para o que a gente precisa, né? Que as três funções sejam escritas como funções dessas variáveis. Vou colocar y igual a rs quadrado elevado a menos t. Ok? Parecido aí esse métrico com o x, tá? Parecidinho. Fica parecido com z. Pronto. Vamos começar com essas funções aí. E terminar também com elas, tá? E aí a solução disso, qual será, né? Eu quero derivar u com respeito a s. Então, derivar u com respeito a s, é derivar u com respeito a x vezes derivar x com respeito a s, mais derivar u com respeito a y vezes derivar y com respeito a s, mais derivar u com respeito a z vezes derivar z com respeito a s. Derivamos em todas as variáveis da u, né? Em todas as variáveis que aparecem na definição de u. E aí, a gente vai ter que substituir agora. Quem é del u del x, vai ficar 4x ao cubo y, e quando se derivar esse pedaço em relação a x, se anula. Então, fica só isso, e multiplica por del x, del s. X em relação a s vai ficar r elevado a menos t, mais u em relação a y vai ficar x à quarta, mais 2yz ao cubo. E isso a gente vai ter que multiplicar pela derivada de y em relação a s, que vai ser 2rs elevado a menos t. E isso a gente soma com deriva u em relação a z, que vai aparecer, primeiro desaparece, né, fica só 3y ao quadrado, z ao quadrado. Isso tudo a gente multiplica pela derivada de z em relação a s, que é 2rs seno de t. Opa! Opa, nada. Ah, tá. É que eu achei que eu tinha esquecido a variável t na história, mas não, né? A gente não usou a variável t porque a gente está derivando em relação a s, então, que bom, que bom. Agora, o que eu quero é essa derivada parcial no ponto r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0, ok? Bom, você poderia, como já foi dito em outras vezes, né, simplesmente substituir o x aqui na última expressão, o x, o y e o z, pelos valores deles como funções de r, s e t. No entanto, a gente não precisa fazer isso, né? É uma possibilidade, é um caminho, mas tem um caminho mais simples, que é calcular o x desse ponto, o x do r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. Vou melhorar esse zero aqui. E isso vai ser igual a quanto é x de 2, 1, 0. Quando r igual a 2, fica 2 vezes s igual a 1 vezes e elevado a menos 0, o y.
vai ficar y de 2, 1, 0, igual a... Cadê o y? O y está lá em cima, né? Fica r igual a 2, s quadrado vai ficar 1 quadrado, né? Vezes e elevado a 0. E o z vai ficar z de 2, 1, 0 igual a r igual a 2, 1 quadrado, seno de 0. Ok? Pronto, essas são as expressões. Agora vamos resolver isso aí, né? Rapidinho. Vai ficar 2 no primeiro, o segundo vai ficar 2 também, e o terceiro vai dar 0. Ok? Bom, e aí a gente pode também substituir os valores de... Bom, vamos substituir esses valores nessa expressão azul, tá? E aí vamos ter o seguinte, que del... Vamos colocar aqui em roxo. Del U, del S, como função de S aí, né? Vou colocar no ponto. Cadê? Calculado no ponto 2, 1, 0, vai ser igual a... Aqui você tem x e y, x é 2, y é 2 também. Então, vamos ter 4 vezes 2 ao cubo, vezes 2. R era 2. E elevado a t vai ficar E elevado a menos 0. Mais... Bom, o z é 0, né? Então esse cara se anula. E aqui vai ficar 2 a quarta. 2 a quarta, multiplicado, esse aqui eu já falei que se anulou, esse aqui vai ficar 2, R que é 2, S que é 1, E elevado a menos 0. Mais, aqui, o Z se anula, então já vai dar 0 aqui. E vai dar o que essa conta? Nossa senhora, quanto 2, né? Vou escrever 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, 2 à quinta, sexta, sétima, 2 à sétima, mais 2 à quarta, a quinta, sexta, mais 2 à sexta, que dá 128 mais 64, e isso, meu Deus, eu não sei fazer conta de somar, vai dar 188 mais 4, 192, ok? Bom, gente, espero que eu não tenha errado conta, porque são muitos números aí, né? Mas o importante é que vocês entendam a ideia, tá? Espero que a ideia esteja clara para vocês. Caso não esteja, vocês podem pedir ajuda ao professor, ao monitor. E é isso aí. Até o próximo vídeo.